Diz assim a palavra do Senhor, 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento do Senhor, pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 3. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos deu as suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. Lembre-se, tanto a primeira carta de Pedro como esta aqui, a segunda, o objetivo do apóstolo era confortar, consolar, trazer ânimo aos irmãos que estavam passando por tribulações, sendo perseguidos, passando por dificuldades. Então Pedro vem como um pastor, como um pai na fé, e traz consolo para aquelas pessoas. E eu disse que tanto 1 como 2 Pedro são conhecidos como cartas católicas, no sentido de, não tem relação com a igreja católica, mas católico no sentido de universal, que serve para todas as igrejas. As de Paulo ali você vê alguns direcionamentos específicos, mas as cartas de Pedro não servem para todas as igrejas, inclusive para nós que aqui estamos. Aqui na segunda carta de Pedro, ele é um pouco mais específico, ele continua assim, animando os irmãos em relação às aflições, às angústias, às tribulações, mas agora ele começa a perceber que começou a acontecer um problema nas igrejas. Pequenas heresias, distorções, falsos ensinos começaram a entrar na igreja. Então o problema agora não é apenas o problema que vinha de fora para dentro, mas agora é um problema também de dentro para dentro. E Pedro então vai combater essas coisas no decorrer aqui de sua carta, porque falsos mestres de forma sorrateira começaram a introduzir doutrinas que não tinham a ver com a Escritura. E essas falsas doutrinas, infelizmente, fazem parte da igreja até hoje. E quando eu digo que falsas doutrinas têm entrado na igreja, é óbvio, essas falsas doutrinas, elas não vêm de forma abrupta, como algo grande, algo que todos vão perceber. Porque se fosse assim, de fato, não teria perigo. Nós perceberíamos que é algo errado. Mas essas falsas doutrinas, via de regra, elas sempre vêm através de pequenas coisas. É um errinho aqui, é uma coisinha ali, é uma dúvida que eles colocam a colar. E essas coisas que são pequenas no começo, elas começam a tomar uma proporção grande, e a igreja de fato acaba se apostatando. É igual tiro. Não sei se você já teve a oportunidade de atirar de arma de fogo, fazer alguma prática de tiro, foi militar ou coisa parecida. Mas via de regra, quando você vai atirar, se você não tem a técnica certa, se você não sabe que você precisa aprender a respiração na hora de disparar o gatilho, se você não sabe que você não deve apertar o gatilho, mas que você deve tirar a folga e deixar que o tiro saia espontaneamente, é uma forcinha que você faz no gatilho querendo acelerar o processo. Aquilo ali, milímetros que o cano da pistola mexe, faz uma diferença danada no alvo lá na frente. Em relação a falsas doutrinas, é a mesma coisa. É um errinho aqui e o alvo é totalmente corrompido. Não conseguimos encontrar mais. Portanto, Pedro ele vem combater isso daqui. É por isso que no verso 1 ele diz: Simão Pedro, aos que conosco alcançaram uma fé igualmente preciosa, por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a primeira coisa que eu e você devemos fazer é saber qual é o fundamento da nossa fé. Qual é a base da nossa fé? E este fundamento, este alicerce é primordial. Assim como numa casa, por mais que nós não temos o poder de ver o alicerce, mas numa casa, algo que é fundamental é a estrutura, é a base. Eu sei que, via de regra, nós nos preocupamos apenas com a estética, com aquilo que fica acima do solo, com a beleza, com a decoração e por aí vai. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, são importantes. Mas o que adianta tanta beleza com um fundamento ruim? As coisas vão cair. E é isso aqui que Pedro vai dizer. O fundamento da nossa fé é algo essencial no cristianismo. Então, se você não sabe, de fato, a importância de ter uma fé correta, pode ser que você adorne toda uma casa, mas uma casa que mais cedo ou mais tarde vai ruir. E é basicamente isso aqui que ele vai dizer aqui nos primeiros versículos. Eu quero falar mais 2 princípios aqui esta noite. Põe ele, por favor, Miguel. Tira só o versículo, Miguel, por favor. O tema da minha mensagem hoje é a fé e as promessas. E o primeiro princípio,
O que é a fé preciosa? Porque não é exatamente isso que nós lemos? Simão Pedro, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. O que é esta fé preciosa que Pedro está dizendo aqui para mim e para você? Sabia que uma das coisas que o homem natural, o homem sem Deus, acha dificílimo de acreditar é que este evangelho ao qual nós temos em mão, escrito há pelo menos aí 2000 anos atrás, as cartas mais novas, eles não conseguem entender que isso daqui ainda seja adequado para os dias de hoje. É por isso que constantemente somos rotulados de retrógrados, de ultrapassados, de que a Bíblia de fato ela é um livro antigo, escrito para um povo antigo, numa cultura que não tem nada a ver com a nossa, então ela não tem utilidade nenhuma, mas sabemos que isso é mentira. Na verdade, o que constitui o real fundamento da nossa fé é justamente isto, que a fé dos apóstolos, essa fé de 2000 anos, a qual eles escreveram, continua sendo exatamente a mesma fé que nós temos e precisamos ter hoje. Não há diferença em relação a isso. Este é um problema para aqueles que vivem constantemente querendo atualizar a Escritura, dizendo que, olha, nós devemos colocar a Bíblia de acordo com a cultura vigente, interpretar a Escritura à luz da cultura atual. Isso é um absurdo. Claro que é um absurdo. A igreja cristã, ela é edificada com base na fé dos apóstolos. Eles são fundamento porque eles estão fundamentados em Cristo, e tudo então deve partir dali. Tudo que não parte desta fé está partindo do alicerce, da fundação errado. Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 20, põe ali, Miguel, por favor. Paulo vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo a pedra angular, a pedra principal. Você sabe, o mundo de hoje, ele tem acumulado conhecimento, óbvio que tem, muito conhecimento. Isso eu digo conhecimento em todas as áreas possíveis, ciência, medicina. Você percebeu que agora tem robôs humanoides? Você já ouviu, a Rússia parece que lançou o seu, tropeçou e caiu, é verdade, mas lançou o seu. Elon Musk, lá nos Estados Unidos, tem exércitos de robôs. É impressionante como que o mundo tem evoluído. Tecnologicamente, absurdo. Quantos aqui, por exemplo, nunca usaram ChatGPT, Grok, Gemini e tantas outras inteligências artificiais aí, que realmente são fantásticas. Usadas da forma correta, é fantástico. Pesquisas que levaríamos, talvez, dias, semanas para fazer. Hoje nós conseguimos fontes confiáveis em segundos. Então a tecnologia é algo absurdo. Mas isso, na verdade, a tecnologia, ela vem, ela avança, e essas descobertas, elas a cada dia mais trazem luz para a humanidade. E quando eu digo descobertas, não apenas no campo tecnológico, em relação à medicina. Gente, hoje em dia, algumas cirurgias, alguns tipos de cirurgias, que se você falasse há 100, 200, 300 anos atrás, eles iam dizer: é impossível fazer isso, é loucura. E eu não preciso nem falar de algo complexo, não. Já ouviu falar de cateterismo e angioplastia? São coisas a princípio simples. Angioplastia é quando a veia está obstruída, via de regra por conta de gordura, e então um caninho é colocado na artéria, por dentro da veia. Ele leva o catéter, que é como se fosse uma molinha, pequenininha assim, e ela vai lá onde tem gordura e expande, para que o fluxo sanguíneo possa passar dentro da veia. Olha como a tecnologia tem avançado, a medicina tem avançado. Só em termos de medicina eu poderia falar aqui um monte de coisa. Cirurgias em relação à fratura. Já percebeu? Ossos são reconstruídos. Parafusadeira, junta, aquela gaiola por fora. E isso eu não estou nem falando de cirurgia na cabeça, que é algo realmente muito complexo, complexo demais. Mas veja, essas coisas, com o mundo, é necessário que se evolua. Isso é benefício para a sociedade. Mas em relação à fé para ser salvo, não há mudança. Continua exatamente a mesma dos apóstolos. O Cristo que eles creram é o Cristo que nós devemos crer. Não há mudança em relação a isso.
O mundo sim muda, evolui, como eu disse, tecnologia, construções. Quem iria imaginar edificações como nós vemos hoje? Coisas absurdas. Mas você percebeu que desde Caim e Abel, desde os dois, os homens continuam brigando, os homens continuam se odiando, os homens continuam se matando. Por que será? Inimizades, brigas, guerras por conta de territórios. Não importa o quanto se gaste com a educação, este problema, quanto a ele, não há progresso. Sempre se continua tendo brigas, inimizades e guerras. E por que não há progresso em relação a este problema? Porque o grande problema do homem continua sendo o mesmo. E qual é o problema fundamental do homem? É que o homem é natural, como diz a Escritura, ele odeia Deus, é inimigo de Deus, ele detesta a Deus. As multidões, ainda hoje, por mais que não digam com essas palavras, mas continuam dizendo: Barrabás, queremos Barrabás, queremos quem nos faz mal. E esse sempre foi o problema do homem. A fé que salva dessa escravidão, ela continua sendo a mesma, porque o problema continua sendo o mesmo. Então, no que tange a evolução da fé, para ser salvo, não há o que se evoluir. A crença deve ser a mesma, fé no Evangelho. E aqui Pedro, de fato, ele vai explicar com palavras fantásticas o que é o Evangelho. O versículo 1 ele vai dizer assim: por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Repara que é exatamente isso que ele disse: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça de quem? Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro aqui de fato ele está explicitando que a essência da fé cristã está em uma pessoa, Cristo. Você sabia que o Antigo Testamento ele contém a lei a qual Deus disse ao seu povo: obedeçam para que vocês de fato se justifiquem, para que vocês vivam através dela. E a grande tragédia quando Deus deu a lei para aquele povo foi que aquele povo ouviu a Deus e disse assim: tá bom, Senhor, obedeceremos. Eles não perceberam o que eles estavam dizendo, porque é impossível por si só o homem obedecer à lei. Êxodo capítulo 19, versículo 5, põe ali, Miguel, diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Nós vemos constantemente Deus dizendo isso: obedeçam a lei, para que vocês de fato tenham o meu favor, para que vocês de fato sejam justos. E só que em Êxodo, você vai ver pelo menos mais 3 vezes ao decorrer desse texto aqui que eu citei, o povo dizendo assim: tudo bem, Senhor, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Eles não entenderam. A lei basicamente ela consiste de 613 mandamentos, segundo os rabinos judeus aí. E esses 613 mandamentos, eles são sintetizados em 10, aos quais nós conhecemos aqui em Êxodo capítulo 20. E para que serve a lei? Ela tem vários motivos, mas basicamente, a primeira função da lei é mostrar o caráter de Deus, quem Deus é. Quando você ler os 10 mandamentos, você tem de fato um retrato de quem é Deus. Porque ele diz: não roube, porque ele não rouba. Não cobice aquilo que não é seu, porque ele não faz. Porque ele diz: não assassine, o não matarás, de fato a melhor tradução seria não assassinarás, porque ele assim não faz. Então quando nós lemos a lei, nós temos de fato um retrato de quem é Deus, do caráter de quem é Deus. Agora, uma outra função da lei, sabe qual é? Para que os homens pudessem ler a lei que Deus mandou que eles cumprissem e dissessem: eu não dou conta, não, é impossível para mim. Porque se você de fato não chega diante da lei com essa perspectiva, você também entendeu errado. Aí você lembra quando Jesus ele vai explicar a lei lá no Novo Testamento? Quando ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu porém vos digo. Ali ele não está reformulando a lei, ele não está dizendo outra lei, ele está dando a explicação correta. Quando ele diz ouviste o que foi dito, algumas traduções está assim: ouviste o que foi dito pelos antigos, ou seja, a interpretação dos antigos. Eu porém vou dar a vocês a interpretação correta. Então ele diz: ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu porém vos digo: aquele que olhar
para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Ou seja, o que Jesus está fazendo é explicando que o adultério, ele não é quando você, de fato, consuma o ato com uma pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa, mas quando você deseja, quando você olha e tem o desejo promíscuo, o que a Escritura diz é que você já está pecando. Da mesma forma em relação ao homicídio, ouviste o que foi dito? Não matarás, eu porém vos digo, aquele que chamar o seu irmão de tolo, que desejar o mal para o seu irmão, já é réu do inferno. Diante disto, qual aqui de nós pode de fato ter paz em relação à lei, dizendo, Senhor, eu cumpro? Então a lei, ela também tem este objetivo, para que eu e você pudéssemos lê-la, olhar para ela e rogar a Deus dizendo, Senhor, não tem como, eu estou perdido. E qual foi a grande mensagem de Pedro e dos apóstolos que nós vemos em todo o Novo Testamento? A mensagem desses homens foi apenas uma. Eles falaram sobre uma pessoa, exatamente o que Pedro diz aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A mensagem dos apóstolos foi a respeito deste Jesus, homem Deus que encarnou, um Deus que encarna, um homem que com a sua vinda, com o seu ensino, ele mudou o tempo. Não é isso que nós contamos? Antes e depois de Cristo. Este foi o impacto desse Jesus ao qual os apóstolos pregaram. Um homem que suportou tentações, humilhações, e todas elas sem pecado. Um servo que foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Jesus Cristo, ele não foi obediente por um período, mas ele foi obediente durante toda uma vida. Esta é a mensagem do Evangelho, sobre este homem que morreu como herege, crucificado entre ladrões, que ressuscitou ao terceiro dia, que apareceu aos seus discípulos, posteriormente apareceu a mais de 500 pessoas, foi assunto, levantado aos céus, elevado aos céus, diante dos olhos de todos eles. Essas pessoas foram testemunhas oculares do Cristo sendo assunto aos céus. Este Cristo, diz a Escritura, ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o único capaz de fato de obedecer toda a lei que eu e você deveríamos obedecer. Ele foi o único capaz de obedecer, e a prova de que ele obedeceu e que o seu sacrifício foi aceito por Deus Pai é justamente a ressurreição, que a morte não pôde detê-lo. Esta é a prova. Quando Jesus de fato ele morre por nossos pecados, o que a Escritura diz é que o escrito de dívida que constava contra nós, por conta dos nossos muitos pecados, removeu inteiramente, encravando na cruz. E a prova de que os nossos pecados de fato foram perdoados por Deus, que o sacrifício de Cristo foi aceito, é porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, Cristo é o único que pode fazer essa mediação entre nós, seres humanos, e Deus, porque ele sendo Deus, ele consegue aqui segurar na mão de Deus, e ele sendo homem, ele consegue segurar na minha e na sua mão como homem. Então ele faz esta mediação. Não é isso que Paulo vai dizer em Timóteo? Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há nenhuma outra pessoa, Maria, Buda, Alá, santos, ninguém que possa fazer essa mediação. Portanto, quando Jesus Cristo ele diz aquela frase, está consumado, tetelestai, lá no Calvário, o que ele está fazendo ali de uma vez por todas é quebrando as algemas do pecado que nos prendia. Porque sim, sem Cristo todo homem ele é escravo do pecado. Ele pode tentar fazer aquilo que é certo, mas ele não consegue. Lembra que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7? Olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, porque o homem natural, por mais que ele tente, é impossível, a não ser que você creia no Senhor. Portanto, a pergunta é, pode o homem ser justo diante de Deus? A resposta é sim. Para isso, basta que nós venhamos a olhar para esta obra redentora na cruz, olharmos para aquele sangue vertido no Calvário, e crermos de todo o nosso coração, que aquilo foi feito em nosso favor. Quando assim cremos, o que a Bíblia diz é que a justiça dele,
que obedeceu à lei, essa justiça é imputada a mim e a você. Então nós somos justos, justificados diante de Deus, não por conta de bondade nossa, por meritocracia nossa, mas pela graça do nosso Senhor. Portanto, tenha essa hombridade de olhar para a cruz e dizer: eu não tenho justiça própria que me recomende diante do Senhor, mas eu creio no carpinteiro de Nazaré, aquele que sim, viveu sem pecado, foi obediente até a morte, morte de cruz, morreu e ressuscitou pelos meus pecados. É esta a fé preciosa que Pedro diz que eu e você precisamos ter. Fé em Cristo, naquilo que Ele fez, e não naquilo que nós fazemos. Portanto, isto é a base da nossa salvação, é a base do cristianismo. Esta é a fé que os apóstolos tiveram, e que todos os cristãos, nascidos de novo, têm e devem ter. Segundo e último, põe ele, por favor, Miguel. Segundo princípio, nós vemos as preciosas e sublimes promessas do Senhor. Acompanhe comigo versículo 3 e 4 novamente, por favor. O seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Veja, antes de você querer fazer algo para Deus, é fundamental que você entenda que algo foi feito em seu favor. Este é o caminho correto. O que é feito aqui em nosso favor é descrito nos versículos de 1 a 4. Vocês verão que posteriormente, nos versículos de 5 a 7, tem coisas ali que eu e você devemos fazer. Isso aqui é de semana que vem, mas acompanhe comigo, por favor, vai. Versículo 5 diz assim: por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade, e o domínio próprio à piedade. Verso 7, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Ou seja, veremos, se Deus permitir, semana que vem, que a fé que nós recebemos pela graça, porque é Deus que nos dá, porque não é isso? Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, ou seja, a fé não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, para que vocês não se vangloriem. A fé que nós recebemos para ser salvo é Deus que dá, mas em si, recebendo essa fé, veremos aqui mais adiante que esta fé, ela não é passiva, ela deve evoluir, ela deve crescer, tem coisas que devem ser acrescentadas a ela. É isso aqui basicamente que Pedro está dizendo. Por isso a importância do conhecimento de Deus, como ele fala aqui, e você precisa ter esse entendimento. De fato, a fé em Deus, de que quando você dobra os seus joelhos, você não fala aos ventos, você não fala consigo mesmo. Essa semana eu vi uma entrevista do Leandro Carnal, filósofo ateu, dizendo que, olha, eu até tentei ser crente, mas eu me pegava orando e eu via que eu estava falando comigo mesmo. Eu falei, isso é loucura. Realmente, para o mundo é loucura. Mas você precisa ter essa ciência, de que quando você dobra os seus joelhos e ora, o Deus que habita no alto e sublime trono, para os ouvidos, para te ouvir. Você precisa ter essa consciência de quando nós cantamos aqui como congregação, nos nossos cultos, que o eco da nossa voz, que aquilo que nós clamamos, de fato chega ao Senhor, por mais baixo que seja o seu tom de voz. Essa consciência é fundamental. Agora, o conhecimento de Deus é de fato o que vai nos capacitar, como diz Pedro, a viver uma vida de forma santa num mundo totalmente corrompido. Por mais que aqui no versículo 4, ele venha dizer assim, tendo escapado da corrupção que há no mundo, por causa da cobiça, Pedro coloca isso aqui no final, mas sabemos que na experiência prática, a primeira coisa que acontece é isso, nós somos separados do mundo, daquilo que é corrupto, daquilo que é pecaminoso, daquilo que de fato não agrada ao Senhor. E veja, desde a época de Pedro para cá, a perversidade e a promiscuidade, elas não diminuíram, elas têm avançado, se reorganizado, elas têm crescido a cada dia. Mas eu quero de fato terminar essa ministração enfatizando aqui o começo do versículo 4, que ele vai dizer assim: pelas quais ele nos deu
suas preciosas e mais sublimes promessas. Quais promessas, de fato, são essas que Pedro diz? São grandíssimas, grandiosas, sublimes. Quais promessas são essas? É óbvio, eu não vou ter tempo de discorrer sobre todas, mas eu quero pontuar aqui algumas. Olha a primeira grande promessa que nós temos: perdão. Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo vai dizer assim: nele, falando de Cristo, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Você saber que você foi perdoado, que os seus pecados de fato foram punidos em Cristo Jesus, e você foi perdoado, isso tira um peso enorme das nossas costas, tira a culpa dos nossos pecados. John Bunyan, naquele fantástico livro Peregrino, talvez um dos livros mais fantásticos que você pode ler depois da Escritura, leia o Peregrino. Ali a jornada de cristão, um homem que chama cristão, os personagens, é legal que eles têm esse nome, cristão, passa na feira da vaidade, tem o seu amigo fiel, é muito interessante o livro. O livro é basicamente isso, é cristão saindo da cidade da destruição, rumo à Nova Jerusalém, nessa caminhada, e essa caminhada que de fato representa a nossa vida, porque nós estamos aqui de caminhada rumo ao céu. E é interessante que cristão, ele começa a sua caminhada com uma mochila enorme nas costas, é como se fosse 2 motoboys com aquelas bags atrás. Ele, por onde ele vai, aquele peso o acompanha, ele dorme com aquele peso, ele trabalha com aquele peso, tudo que ele faz, aquele peso está sobre ele, até que na sua caminhada ele encontra a cruz. Então quando ele encontra a cruz de Jesus Cristo, se curva diante dela, aquele peso de fato é arrancado, some, ele levanta, nossa, estou até mais leve, e ele continua a sua caminhada difícil que é, mas a diferença é que agora sem o peso, sem o fardo do pecado. Então de fato, quando nós entendemos que somos perdoados por Cristo, o que acontece conosco a priori é isto: este fardo sai. E de quais pecados eu e você somos perdoados? A Escritura diz: de todos. Ou seja, não importa o quão fundo você possa ter ido no lamaçal do pecado, promiscuidade, roubo, adultério, homicídio, latrocínio, não importa. O que a Escritura diz é que se de fato houver um arrependimento genuíno e fé neste Cristo ao qual Pedro e os apóstolos pregam, todos os nossos pecados, sem exceção, são perdoados. Eu lembro uma vez no seminário, o pastor contando um fato verídico, onde ele disse que ele foi pregar num presídio. Olha, e eu já fui presídio masculino, já fui a FEBEM, mas ele disse que ele foi a um presídio feminino, esse ainda eu nunca fui. E eu lembro que ele dizendo que, olha, eu fui lá pregar nesse presídio, e eu vi que as próprias presas, elas têm as suas normas de conduta. Tem alguns tipos de pessoas que elas não aceitam. E ele dizendo que no presídio tinha uma cela separada, uma galeria em cima, onde ficava uma única mulher, onde nem as próprias detentas aceitavam. E ele, curioso, perguntou para a dona do presídio: mas aqui que eu saiba só tem criminosas, o que ela fez de tão grave que as próprias detentas não aceitam? Aí então a dona explicou para ele o seguinte: pastor, eu poderia falar para o senhor o que ela fez, mas o senhor quer conhecê-la? Vamos lá, pergunte a ela. E engraçado que ele tinha pregado no pátio a respeito do perdão dos pecados, onde as detentas estavam ali e apenas essa uma lá na cela separada. E então ele disse que ele foi a este lugar, do lado de fora da cela, e começou a conversar com essa mulher e disse: o que você fez tão grave que as demais detentas não te aceitam? E ela então começou a contar qual era a sua vida. Promiscuidade, né? Promíscuas eram freiras, pai dessa mulher. Ela disse: pastor, resumindo, eu sequestrava, raptava crianças e oferecia em sacrifícios para os deuses ao qual eu cria. E o pastor falou que na hora que ele ouviu, que ela fez: gente, que coisa. Só que ela já fez uma pergunta logo em seguida: mas o senhor acabou de falar de um tal de Jesus Cristo que não importa os pecados, que se de fato há um arrependimento genuíno e uma fé nele, que ele perdoa todo e qualquer pecado, isso vale para mim também? O pastor disse: olha, o que eu falei para aquelas mulheres lá embaixo, eu não tiro uma vírgula em relação a você.
se houver arrependimento, até essa vida que você levava, essas vidas que você tirou, esses pecados que você cometeu, até eles serão perdoados. Sim, você ainda vai continuar pagando pelo preço aqui na cadeia, faz parte da vida. É assim que funciona. É igual o ladrão na cruz. Cristo os perdoou dos pecados, óbvio que perdoou, mas não o livrou da cruz. Perdoou e deu o céu, mas ele continuou pagando o preço pelos seus pecados na terra. E a esta mulher o pastor disse a mesma coisa. Se você crer, de fato, Cristo te perdoa. Olhar para uma promessa dessa e não se encher de alegria é não entender o cristianismo. Saber que, por mais ruim que nós somos, pecados horríveis que cometemos, e quando eu digo pecado, não pecados apenas praticados de forma externa, mas aquilo também que passa em nossa mente, não é isso que a Escritura diz? Pecado não é só aquilo que nós externamos, mas toda motivação errada, todo desejo pecaminoso, isso também para Deus é pecado. E nós temos essa promessa, o perdão dos nossos pecados mediante o sangue de Jesus Cristo. Não só isso, olha outra promessa: quem crê em mim não será condenado. Cristo diz: nenhuma condenação há. Paulo explica de uma forma categórica: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só aqueles que de fato se arrependem, creem em Cristo, conseguem ter paz com Deus. Porque podemos sim ter paz entre nações, paz entre pessoas, mas paz com Deus apenas de uma forma: fé em Jesus Cristo. Do contrário, não há. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E por que nós temos essa paz? Porque o perdão é derramado sobre as nossas vidas. Mas não para por aí. João capítulo 1, versículo 12. Põe, por favor, Miguel. João 1,12, olha o que diz a Escritura: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. A todos quantos, pois, recebem a Cristo, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou como diz Paulo, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra. Você tem noção do que é isso? Você ser transformado em filho de Deus, ainda que de forma adotiva. Filho adotivo também é filho, porque biblicamente é isso que nós somos, sabia? Somos filhos adotivos. Os originais lá é o povo de Israel. Nós fomos enxertados na oliveira. Mas o filho adotivo, você sabia que ele tem os mesmos direitos do filho biológico? Se você adota um filho, e eu sou a favor de adoção, se você adota um filho, ele vai ter o mesmo direito. Se você tem herança, ele vai ter o mesmo direito sobre a herança que os seus filhos biológicos têm. E convenhamos, né, irmãos? Deve ser muito bom receber herança. Eu não sei se você aqui já recebeu. Eu recebi uma vez, nem herança era, vai. Recebi um seguro. Eu lembro que depois de alguns anos que minha mãe faleceu, descobrimos que ela tinha um seguro de vida lá. E está lá: 18 mil para mim, 18 para minha irmã, 18 meu pai. Que alegria. Nunca tinha visto tanto dinheiro assim, gente, que benção. Mas eu confesso que na hora eu pensei assim, gente, 18 mil. Se não tivesse irmã era 36. Pensei. Aí eu comecei a entender, sabe quando? Lembra aqueles príncipes lá que quando o rei morria, dava o maior quebra-pau entre os irmãos, que todos queriam governar? Porque ali, gente, pelo amor de Deus, ali eram reinados inteiros. E via de regra o sucessor é o mais velho, o resto já era. Olha aí na Inglaterra, é o rei Charles, depois é o príncipe William, o Harry nem príncipe é mais, sumiu. Porque o que importa é o primeiro. E eu pensei, gente, agora eu entendo porque aquele pessoal, por conta de reino, mata os irmãos. Eu, 18 mil, já deu uns pensamentos meio cabulosos em mim já. Tadinha, minha irmã está aqui, aniversário dela ainda falando isso. Mas dá para entender, né? O valor que a irmã tem, né? 18 mil. Brincadeira, olha para cá. Mas veja, deve ser muito bom receber herança, com certeza. Mas nada, absolutamente nada, se compara a você olhar para essas promessas, entendê-las e saber que cada uma delas é para você. Entender isso é fundamental. Eu falo de todo o coração, já falei diversas vezes aqui.
Olha, puxa, filhos trazem alegria, óbvio que traz. Um bom salário traz alegria, conquistas trazem alegria, comunhão com os irmãos, várias coisas trazem alegria. Comer, gente, comer é algo fantástico. Mas nada mais aquece o meu coração do que saber aquilo que eu merecia e aquilo que hoje eu tenho em Cristo Jesus. Porque eu tenho plena consciência que eu mereci o inferno, do quão pecador eu era, indigno de coisa alguma. Aí então, mesmo sendo um pecador miserável, Cristo vem com a sua graça, derrama o seu sangue sobre mim, e além de me dar uma nova vida e uma certeza de um céu a me esperar, me enche dessas promessas. Tomar consciência da nova natureza que recebemos é uma alegria inexplicável. Não é isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Você saber que você já não é mais bastardo, filho das trevas, mas filho de Deus. Se isso não enche o seu coração de alegria, eu não sei o que pode encher. Se isso de fato não traz para você ânimo, independente da circunstância difícil que você esteja passando, eu não sei o que mais pode trazer alegria. Isto. Mas para que você desfrute de todas essas coisas, tem algo que eu e você de fato não podemos esquecer. Isso tudo foi o que fizeram por mim e por você, que uma pessoa fez por nós. Só temos acesso a essas coisas porque alguém, Cristo, fez algo em nosso favor. A salvação, portanto, o novo nascimento e as promessas não são coisas que nós conquistamos com base na meritocracia. É algo que nós recebemos pela graça. Deus nos dá sem mérito. Porque, eu não quero desanimar você, mas você sabia, né? Você não é digno de coisa alguma. Na verdade, uma vez eu lembro, nós estávamos vindo do retiro, e a gente colocava os irmãos para dar um testemunho ali, e eu lembro uma irmã dizendo assim: olha, eu entendi muito bem o Evangelho, e hoje a minha oração mudou, eu só oro para que Deus me dê aquilo que eu mereço. Eu no fundo, está repreendido, Senhor, ela não sabe o que ela está falando. Porque se você orar para que Deus dê aquilo que você merece, meu querido, você vai descer, nem de tobogã, vai descer em linha reta para o inferno, sem paradas. É isso que todos nós merecemos. Agora, a salvação, ela não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas com aquilo que o nosso Cristo fez por nós. É preciso, de fato, que haja uma ação divina. O homem não se faz cristão por decisão. Você não decide se tornar cristão. Olha, a partir de agora eu vou começar a ler a Bíblia, vou começar a frequentar uma comunidade e vou ser crente. Não vai. Você vem e permanece só se o Espírito Santo te convencer. É por isso que você está aqui. Essa decisão não partiu de você. Eu sei que você pode pensar assim: não, mas eu escolhi Jesus. Não, Ele escolheu você. Não é isso que a Escritura diz? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Portanto, nós não temos mérito nem escolha. Se fôssemos escolher, com certeza estaríamos longe daqui. Portanto, tornar-se cristão é uma ação de Deus. Todos nós carecemos dessa graça, dessa misericórdia. Aqueles ímpios que estão lá fora, nós não somos melhores do que eles. A diferença é que o Senhor, vendo quão ruim nós éramos, aprove a Ele, em sua bondade e graça, ter compaixão de nós e nos resgatar. Não por mérito, mas por graça. Olha, por vezes as pessoas perguntam, eu mostro às vezes bloquinho de oração, as coisas que eu oro cotidianamente, e uma vez perguntaram para mim: pastor, mas o que o senhor ora para os filhos do senhor toda vez? Todo dia? Eu falei: olha, resumidamente eu oro basicamente o seguinte: a primeira coisa que eu oro para eles de todo o coração é que os meus filhos tenham um encontro genuíno com Cristo, não um encontro com os irmãos da igreja, com louvor, com as pessoas. Isso é importante, mas para que eles se convertam, eles precisam ter um encontro com Cristo. Então eu oro tanto santo dia: Senhor, converte. Eles estão dormindo, eu estou lá, pôr na mão na cabeça deles: Senhor, converte esse menino, converte, salva, tem misericórdia. Todo santo dia eu oro pela salvação deles, todo santo dia eu oro para que eles se convertam, para que essa conversão de fato venha acompanhada de frutos de arrependimento.
Eu oro todo dia para que Deus, de fato, prepare uma boa esposa para eles. Inclusive, mas ele vai casar, tem 6 dias já, né? Nem acredito. Passou muito rápido o tempo. Mas você não tem noção, gente, é muita aflição. Quando o filho de vocês for casar, vocês vão ver só. Gente, é demais. Sabe por quê? Porque a gente ora a vida inteira, Deus prepara uma boa esposa, prepara uma boa esposa, prepara uma boa esposa. Mas quem vai escolher essa esposa é Ele, não a gente. Você não tem noção como que é angustiante isso daí. Demais. E o medo de escolher errado. E o medo. Então eu oro todo santo dia. Quando a minha esposa, ela estava grávida, dizia, é um menino. Na barriga eu já orava, Senhor, ó, vai crescer, vai virar homem. Mas eu já oro, prepara uma boa esposa, prepara uma boa esposa, prepara uma boa esposa. Quando a gente teve a menininha, eu descobri que era menina. Eu já fiquei angustiado, né? Falei, não acredito, menina. Criei caçador a vida inteira, agora eu tenho uma presa em casa. Falei, Senhor, prepara um bom marido. O Senhor podia voltar antes dela casar, mas se acontecer do Senhor não voltar antes dela casar, prepara um bom marido para ela. Tem misericórdia. Homem bom, trabalhador. Todo santo dia. E para que eles sejam abençoados e prósperos em tudo que eles fizerem. E quando eu digo prósperos, não tem necessariamente algo que seja ligado a dinheiro. Sabemos que o dinheiro é importante, mas a prosperidade vai muito além de dinheiro, muito além. Porque eu sei, eles precisam da graça do Senhor, assim como eu preciso. Todos nós precisamos. E o que eu e você devemos fazer de todo o coração é, de fato, clamar para que o Senhor derrame a sua graça, o seu favor sobre nós, sobre nossas famílias, sobre os nossos filhos. Que Deus nos conceda esta fé preciosa aqui, a qual Pedro diz que ele e todos os filhos de Deus têm, para que então eu e você, de fato, possamos desfrutar de cada uma dessas grandiosas e preciosas promessas. Amém, meus irmãos?